As provas de inglês da CES Gran Rio são basicamente divididas em 4 tipos de questões. Eu quero mostrar aqui para você cada um deles para que você entenda exatamente o que a questão quer de você, ainda que você não fale inglês. O primeiro tipo de questão é voltado para a interpretação de texto. Interpretação propriamente das ideias do texto. Aqui dentro eu tenho aqui um tipo que é o tipo A de questão, que é quando ele traz aqui palavras como ó, purpose ou idea, tá? Normalmente, inclusive, acompanhados da palavra main. Então ele fala aí, ó, main idea, the main purpose do texto, the main purpose of the text, tá? São as palavras ali, ó, que você comumente vai identificar, of the text, tá? Então, the main idea of the text, the main purpose of the text. O que isso significa? Propriamente. Purpose significa propósito. E idea, exatamente, quase que igual à nossa palavra, né? Ideia. Então, quando ele traz ali as palavras no enunciado purpose ou idea nem tanto, ele pode identificar pode empregar essa palavra idea para cobrar outras coisas, mas principalmente purpose é uma palavra que é utilizada quando ele quer te perguntar qual que é o sentido geral do texto. Qual que é a mensagem que o texto quer passar? Qual é o principal ponto do texto? É isso que você consegue identificar a partir dessa palavra aqui, tá? A idea também pode ser utilizado principalmente quando o enunciado é curto. Se ele traz para você the main idea of the text, então the main purpose of the text, ele quer saber qual que é a ideia que o texto quer trazer, basicamente. E aí eu já mostrei um vídeo anterior que eu gravei ontem, inclusive vou deixar ele no final indicado para você ver como que você se comporta diante do seu texto em inglês. Como é que você faz para tentar entender qual que é, para conseguir entender qual que é o tema que o texto traz ali, ainda que você não fale inglês, tá? Isso é muito relevante para sua prova. Vou deixar no final desse vídeo o card para você acessar. Veja, eu tô aqui no Que Concursos, fiz um filtro de inglês da CES Gran Rio dos anos de 24, voltando aí para trás, né, até 2020, para a gente pegar esses últimos 5 anos aí. E veja como que isso aqui que eu falei para você existe aqui na CES Gran Rio, ó. A palavra purpose aqui não apareceu na primeira, mas eu vou colocar idea. Ó, essa palavra que é idea foi empregada aqui em um outro tipo de questão, já eu comento sobre ela. Mas aqui não, ó. The main idea of the text is to. Então ele quer saber qual que é a principal ideia do texto, tá? Principal por quê? Porque ele colocou aqui main. Normalmente quando ele empregar a palavra purpose, vai estar acompanhada dessa palavra disso aqui, main, porque ele quer saber o principal propósito do texto. A CES Gran Rio nunca vai te perguntar qual que é o propósito secundário do texto. Não. Sempre que tiver ali purpose, ela quer que você diga o propósito principal do texto. Qual que é o sentido geral? Qual que é o tema? Qual que é a ideia que ele quer passar? Entendeu? Então, já guarde isso aqui porque vai ser muito relevante para você entender o que a questão quer de você. Agora, existem outros... deixa eu só mostrar aqui para você, porque eu fui para a página 1, né? Mas só para você ver que eu não estou inventando nada, eu vou para a página 2 e vou pesquisar aqui purpose. Aqui apareceu como alternativa, né? O que me interessa aqui também. Aqui ele já está no enunciado. Essas palavras que eu estou trazendo para você identificar no enunciado da questão, não nas alternativas, tá? Então aqui ele já trouxe, ó, the main purpose of the text. Então veja que normalmente purpose vai estar acompanhado aqui de main, tá? E logo em seguida of the text, ou seja, do texto. O principal propósito do texto é... E aí você vai tentar identificar, beleza? Vou ver aqui na página 3 a palavra purpose também. Ó, the main purpose of the text is... Então ele segue nessa lógica. The main purpose of the text is... The main purpose of the text is... Veja que a CES Gran Rio repete esse tipo de questão, tá? E você não pode dar mole de chegar lá e não saber o que é purpose, porque é uma palavra simples que pode te dar aí o norte para você entender o que a questão quer de você, tá? Então é assim que você resolve esse tipo de questão, entendendo primeiro o que ela está querendo de você, né? Um outro ponto aqui, ainda nessas questões de interpretação de texto, é quando ele quer perguntar para você alguma coisa específica do texto, tá? Não necessariamente a ideia do texto como um todo, mas algo específico. Então, normalmente ele vai utilizar a palavra aqui, ó, paragraph, que é parágrafo, obviamente, né? Então, ele vai se referir ali a algum parágrafo específico do texto. Então, normalmente ele vai delimitar para você, vai colocar o número ou escrever a ordem do parágrafo a que ele quer se referir. Por exemplo, ele quer o quarto parágrafo, ele pode colocar assim, ó. The fourth paragraph,
Então, não vou escrever a palavra como um todo, que você já viu como é que se escreve. Então, isso aqui é ordem, tá? Quando tem esse THzinho em cima do número, ou algumas outras duas letrinhas ali também em cima do número. Pode não ser TH, pode ser outras. Mas tem duas letrinhas ali em cima do número, saiba que se refere à ordem. Então, se for o número 2 com essas letrinhas em cima, é o segundo, tá? Se for 3, terceiro, beleza? Ou ele pode escrever assim, ó, parágrafo 4, ou ele pode ainda escrever fourth paragraph, tá? Então, de um jeito ou de outro, que a ideia é que você busque lá em determinado parágrafo do texto, conforme ele delimitou. Se você não souber qual é o parágrafo do texto, tipo, você chegou aqui desse jeito e você não sabe que é fourth, não se desespere, procure o que tem ali na questão, né? Tanto no restante do enunciado quanto nas alternativas, tenta identificar aquilo ali no texto, para você entender a qual parágrafo ele está se referindo, beleza? Ou ele pode chegar assim para você e falar, ó, according to. Então, isso aqui significa de acordo com. Veja que também é bem parecido com o português. De acordo com, tá? E aí ele vai dizer de acordo com o parágrafo ou de acordo com a expressão tal do texto. Então, ele quer trazer algo que está ali dentro do texto, mas não necessariamente é a sua ideia principal. Beleza? Então, aqui a gente pode identificar questões assim do tipo, ó. Veja, according to, ele está se referindo a alguma coisa ali no texto. Veja que, inclusive, aqui ele também falou, ó, in the last paragraph. Então, ele está se referindo a um parágrafo específico do texto. Se você não sabe, last significa último, tá? Então, last paragraph, ele está falando do último parágrafo do texto. Deixa eu procurar aqui mais uma. Aqui, ó, according to, aí ele fala lá, provavelmente é o autor do texto ou alguém citado no texto, né? Então, veja que according to, ele quer retomar alguma coisa dita lá no texto. De acordo com, tá? Então, isso aqui você já consegue identificar mais ou menos o que a questão está querendo de você. Um outro tipo de questão que é bem cobrado é quando ele traz para você palavras em negrito. Então, se ele negritou, ele trouxe uma expressão, uma frase ali para você no enunciado, e existe alguma palavra em negrito, e ele pode trazer lá no enunciado bem assim, ó. The word, isso aqui é a palavra, tá? Simples, bem conhecida, é uma palavra em inglês bem conhecida, né? Word, que significa palavra. The word in bold. Bold significa negrito, tá? Isso aqui pode estar lá escrito assim, ó. Bold type, que é como a Cisgran Rio costumava cobrar alguns anos atrás. Ultimamente não tem cobrado dessa forma. Ou pode escrever assim também, bold-faced. Veja que é a mesma coisa. Bold é negrito, isso aqui seria tipo assim, negritado, tá? Então, quando ele traz uma palavra ali em negrito, ele vai falar para você, olha, essa palavra em negrito, ela, primeiro, que é o tipo de questão que eu quero trazer aqui no 2, refers to. Isso aqui é também bem parecido com o português, que é justamente, ó, se refere a. Então, ele pode trazer ali aquela palavra e perguntar para você assim, ó, essa palavra no texto se refere a, e aí vai ter lá as alternativas para você poder marcar. Quer ver isso na prática? Vou colocar aqui, ó, refers. Veja, no fragmento do parágrafo 5, veja que está bem simples de você entender o que a questão está querendo aqui no enunciado, ó. In the fragment of paragraph 5, então no fragmento do parágrafo 5º, tá tudo aí bem fácil de você entender, porque é tudo pertinho do português. Aí ele traz aqui uma frase em inglês, aí ele vem, ó, they, a palavra they, que está aqui nessa frase, refers to, se refere a quê? Na tradução, they significa eles ou elas, tá? E aí é uma questão clássica em português, só que ele cobra esse mesmo tipo de questão também na língua inglesa. Então ele vem e diz para você, ó, essa palavra they, eles, se refere a quê? Então existem muitas questões de inglês na Cisgran Rio que são assim, ele destaca uma palavra para você, veja que ele negritou a palavra e ele diz, olha, essa palavra se refere a o quê? E aí você vai tentar identificar no texto, da forma como eu ensinei, inclusive no outro vídeo que eu vou deixar no final desse aqui para você acessar, você vai tentar identificar qual é a ideia que ele quer retomar, tá? Do mesmo jeito que a gente tem outras questões, ó. Veja, em negrito, Internet Age Generation. Isso aqui refers to. Veja que ele já trouxe aqui, ó. The expression in bold. Então, para você não ficar perdido, poxa, o que é isso? É negrito. Então, a expressão em negrito se refere. Aí você vai ter as alternativas, tá? O que mais? Aqui, ó, de novo, negrito. E aí ele vem. The word in bold refers to. Sabe o que ele está pedindo? Que está perguntando para você. A que essa palavra aqui se refere? Ela retoma alguma outra coisa
É como se você falasse assim, olha, os meninos foram para a escola, eles não lancharam. Tipo assim, eles se refere a quê? A meninos. Então imagina esse mesmo tipo de questão, só que agora na língua inglesa. É exatamente o que ele quer de você, tá? Uma outra forma ainda de cobrar questões é quando ele usa essas expressões aqui, ó. Eu estou usando essas expressões aqui, que é para você procurar isso no enunciado. Você viu essas palavras que eu estou trazendo aqui para você no enunciado da questão, já fica fácil de você identificar o que o examinador quer de você. Então, quando ele diz aqui, ó, replace, replaced, com D no final, replaced. Isso aqui significa, pessoal, significa substituídos ou substituídas, tá? Então, muitas vezes ele vai negritar ali para você uma palavra e vai trazer esse termo aqui, ó, replaced. Aí você já pode saber, cara, essa palavra que está em negrito, ele quer que eu substitua por outra e normalmente, que vai estar nas alternativas, né? Então vou selecionar ali qual é a palavra que pode substituir aquela e aí normalmente ele vai trazer para você assim, ó, without change, without any change, pode ter aqui a palavra também, ó, without any change in meaning. Então você viu aqui essas palavras, ó, with or without, ou se tiver só assim também, ó, with no change in meaning. Saiba que tem with change meaning, ele está dizendo, olha, sem alterar o significado. Então ele está perguntando para você, olha, eu posso, essa palavra aqui em negrito, eu posso trocar por qual, de forma a manter o sentido do texto. Também existem muitas questões em português assim, só que ele replica esse mesmo modelo de questão agora na língua inglesa, tá? Vou mostrar isso aqui para você. Replace, tá? Então veja, ele traz aqui, ó, no fragmento do quinto parágrafo, tal, aí ele colocou aqui, take root. The expression take root could be replaced. Então, não importa se você não sabe o que é could, se você não sabe o que é be, tá? Replaced, você já viu, ó, tem uma palavra em negrito, ele colocou replaced e ainda, ó, with no change in meaning. Ele quer que você substitua essa expressão take root por alguma outra que ele deu aqui, de forma que não mude o sentido do texto, tá? Veja que é justamente essa ideia. Aqui a gente só teve uma questão assim, mas eu vou trazer para você aqui na página 1, vou pesquisar de novo, com certeza a gente vai encontrar mais. Ó, da mesma forma, a palavra em negrito e ele colocou replaced e do mesmo jeito, ó, with no change in meaning. Ele está perguntando qual que é a questão, qual é a palavra aqui que pode substituir essa sem alterar o significado. Que mais? Mesma coisa, palavra em negrito, palavras, duas, né? Em negrito ele vem. The words, agora no plural, as duas palavras em negrito ou em bold can be replaced. Ele quer que você substitua isso without change in meaning, tá? Sem mudar o significado do texto. Isso é uma questão padrão, tá? Então saiba que ele trouxe ali as palavras replaced e ainda colocou aqui without change in meaning, é para que você troque sem alterar o sentido do texto. Então ele basicamente quer que você busque ali algum sinônimo dessa palavra que está destacada. Beleza? E um outro tipo aqui, que é o último tipo de questão, é quando ele quer perguntar para você assim, qual que é a ideia que uma determinada palavra em negrito ali traz. Por exemplo, existe ali a palavra, isso aqui, gente, eu estou colocando só como exemplo. Nesse caso aqui, ó, deixa eu esclarecer, ó, nesse ponto 2, a verdade de todos os outros, né? No ponto 1, no ponto 2, no ponto 3 que eu destaquei, essas palavras aqui são padrão, tá? Então, normalmente elas vão aparecer. Agora, nesse exemplo 4 de questão, isso aqui é um exemplo de palavra que eu estou usando. However, podem aparecer diversos tipos de palavras. Se vocês quiserem que eu grave vídeo trazendo aqui as principais palavras que vocês precisam conhecer, que são recorrentes nas provas de inglês da Cesar Gran Hill, deixem nos comentários para eu saber que existe essa demanda para que eu traga esse conteúdo o quanto antes para você não ser surpreendido e mesmo sem saber inglês, levar a sua pontuação. Inclusive, já se inscreve no canal aí, porque você está aprendendo aqui bastante para chegar mais preparado na sua prova e cravar a sua vaga, sem enrolação. Então veja, however, o que essa palavra aqui significa? No entanto, tá? No entanto, entretanto, mas, porém, no entanto, eu coloquei no entanto, tá? Então, no entanto, mas, porém. Então, ela tem essa ideia de oposição. Aí ele vai lá na questão, destaca essa palavra para você, por exemplo, e vai perguntar lá para você nas alternativas. Também é um tipo de questão que existe no português e ele replica essa questão para o inglês. E ele vai perguntar qual que é a ideia que essa palavra traz. Então, se você sabe que however significa no entanto, ela tem uma ideia de oposição, como um mas, porém. Então, você tem uma ideia e aí você coloca, por exemplo, não vou ao banco, mas
vou ao mercado, por exemplo. Dá uma ideia de oposição, né? Então, however, tem essa mesma ideia. E aí, veja só. However, por exemplo, aqui, ó. Você encontrou aqui, você não sabe nada de inglês, né? Você vê que ele está se referindo a um parágrafo do texto, por causa desse comecinho aqui. Aí você vem, however, tal. Tem a palavra em negrito. Aí ele vem e coloca aqui algumas palavras nas alternativas que você consegue identificar o que são. Por exemplo, aqui nesse caso você sabe, time é tempo, condition, condição, emphasis, ênfase, opposition, oposição, accumulate, eu nem sei como é que pronuncia essa palavra exatamente, acho que é accumulation, sei lá. Acumulação. Então você vê que todas essas palavras aqui são palavras fáceis de você transpor para o português. Então, o que ele está querendo de você aqui? Que você identifique que isso aqui, esse however, ele traz uma ideia, ó, que ele colocou, ideia de tempo, de condição, de ênfase, de quê? Oposição, nesse caso aqui, tá? Veja, parabéns, você acertou. Porque however é uma palavra que significa, no entanto, um mas, porém, que vai justamente ter essa ideia de oposição, tá? Então eu queria trazer isso aqui para você conseguir entender como que a Sesgran-Hill faz. Óbvio que existem outras questões que fogem disso aqui. Eu não garanto para você que todas as questões serão nessas 4 formas que eu dei aqui. Mas eu digo para você que a grande maioria, por tudo que eu tenho estudado aqui de inglês da Sesgran-Hill, normalmente vai seguir esse padrão e você, estando atento a essas palavras principais que eu coloquei aí, você vai saber identificar o que a questão quer de você, mesmo que você não saiba traduzir todo aquele enunciado ali, tá? Se você quiser um material de revisão para caixa que faz sentido para você, com muito conteúdo enxuto, de forma enxuta, tá aí o link na descrição para você conhecer o Memorex, tá? Eu vou deixar aí. E eu tenho também um grupo, pessoal, no Telegram para estudar para caixa, tá? Então o pessoal fica ali interagindo e se ajudando, dando dicas. Se fizer sentido para você, também tem o link aí embaixo, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!